O Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos a professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, prazer imenso em tê-la aqui no Ciência Sem Limites. Vamos conversar a respeito do seu trabalho, das suas pesquisas que a senhora desenvolve ao longo dos anos aqui no campus de Bauru. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, nós vamos começar. Gostaria que a senhora contasse para nós a sua graduação, pós-graduação, livre docência, falasse um pouco da sua carreira acadêmica. Eu fiz psicologia na antiga FEB, hoje Unesp, e depois fiz mestrado em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo e fiz livre docência aqui na Unesp em Psicologia do Desenvolvimento. A senhora está há muitos anos já no Departamento de Psicologia? Já há bastante tempo. Acho que eu sou uma das mais antigas. Perfeito. E como é que é o dia a dia, o trabalho no departamento, o ensino de graduação? Enfim, nós sabemos que psicologia tem noturno e diurno. Isso. São 4 e 5 anos, né? Não. Na realidade são 5 anos de curso, e sendo que os 4 primeiros anos eles são mais teóricos e o final do curso, né, o último ano, as atividades são práticas e em diversos campos de atuação e acontecem majoritariamente no Centro de Psicologia Aplicada. Mas isso não impede que os alunos, no decorrer do curso, se envolvam em atividades extracurriculares, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Aliás, isso até é muito bem-vindo e tem aumentado muito a procura nesses últimos 10 anos. Então, o departamento tem valorizado a presença de alunos e o envolvimento dos professores nessas atividades que são tão ou mais importantes do que simplesmente a aula, né? E o que a senhora atribui essa elevação na procura, nesse aumento, no interesse, enfim? Eu acho que isso tem sido um movimento geral em todas as áreas. Então, hoje se fala muito em pesquisa. Nós temos na área da psicologia, como em qualquer área, muitos congressos, muitos eventos. Então, essa divulgação, produção e divulgação de conhecimento está sendo muito valorizada. Então, mesmo no curso de psicologia, tem pelo menos uns 8 eventos diferentes que envolvem a apresentação de resultados de trabalhos durante o ano. Isso é expressivo, além dos eventos nacionais e internacionais que, de alguma forma, nós estamos sempre participando. Agora, para quem está em casa, a senhora pode explicar, por exemplo, o profissional formado na área de psicologia, onde ele pode atuar? Quais são os segmentos do mercado de trabalho? Olha, tem aumentado a cada dia. Tradicionalmente, a psicologia clínica é muito forte. Aí, em seguida, vem a psicologia organizacional, que é aquela voltada mais para o trabalho nas empresas. A psicologia escolar, hospitalar, judiciária, social. Então, você pode ver que tem uma gama de oportunidades de emprego hoje em psicologia. Então, uma variedade bastante interessante. O que a gente notava é que antigamente essa área da psicologia, principalmente organizacional, as empresas não davam tanto valor como tem dado recentemente, né, de uns anos para cá, né, professor? Porque, na verdade, a psicologia organizacional, ela trabalha em prol, eu não sou uma pessoa mais indicada porque não é minha área, mas ela trabalha em prol do bem-estar do funcionário, do empregado e também do empregador, porque um feliz, o outro também, né? A produção aumenta. E também eu acho que tem a ver com o momento econômico, político que nós estamos vivendo, então, tudo crescendo, a psicologia também começa a ficar bastante importante na área. Perfeito. Concomitante a esse trabalho na graduação, a senhora também é credenciada no programa de pós-graduação Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Conta para nós um pouco sobre esse programa de pós-graduação aqui no campus de Bauru. Olha, ele existe desde 2005 e tem formado por volta de 15, 16 alunos por ano. E a gente tem tido, nós não temos doutorado ainda, estamos trabalhando em prol dele. Há uma previsão, provavelmente, para 2015, e o que a gente tem observado é que os nossos alunos têm se saído muito bem. Então,
Nós formamos mestres que imediatamente se colocam no mercado de trabalho como professores, que é esse o objetivo, e vão para o doutorado em outros lugares e com um desempenho muito interessante. Então, eu acho que nós temos um bom serviço, né? Agora, para que o programa se credencie também no doutorado, tem que ter uma produção científica dos docentes muito grande também, né? Tem, é uma exigência, mas toda essa produção em termos de dissertações de mestrado que a gente tem tido nesses últimos anos, e também vários professores fazendo pós-doc no exterior ou mesmo aqui no Brasil, em universidades importantes, tem alavancado a produção dos professores envolvidos. Então, essa é uma preocupação nossa e nós temos buscado cumprir esse papel para que a gente possa ter uma boa avaliação pela CAPES e, a partir daí, poder solicitar o doutorado com tranquilidade. O Ciências Sem Limites hoje com a presença da professora Olga Rolim, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O Ciências Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a presença da professora doutora Olga Rolim Rodrigues, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. Para contactar a professora, basta enviar um e-mail olgarolim@fc.unesp.br ou acesse a homepage www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Psicologia. Professora, vamos continuar conversando sobre os trabalhos que a senhora desenvolve no dia a dia, mas nós sabemos que a senhora tem um trabalho que já até foi premiado, mas um trabalho de grande repercussão na área de extensão, ou seja, de prestação de serviço à comunidade. Que trabalho é esse? Eu tenho um trabalho desde 1999, onde eu avalio bebês, eu acompanho o desenvolvimento de bebês. Eu comecei fortemente com bebês de risco. O que são bebês de risco? São bebês que nascem prematuramente, bebês que nascem a termo, mas que têm baixo peso, bebês com malformação, bebês filhos de mães adolescentes e também bebês cuja mãe ou pai tem HIV positivo ou alguma infecção durante a gestação que pode resultar em problema. O que é importante dizer é que esses fatores, eles são sempre probabilísticos, quer dizer, não significa que toda criança prematura vai apresentar problemas de desenvolvimento, ou com qualquer outro dos fatores de risco que eu disse para você. Mas por isso que o trabalho esse projeto de extensão, ele tem um caráter preventivo, quer dizer, nós não esperamos que se apresente o problema para daí fazer um trabalho com o bebê. Então, assim que o bebê nasce, as mães são convidadas a participar do projeto. Então, a primeira avaliação acontece com 1 mês de idade, bem próximo da data de aniversário, mês do bebê, e ele é acompanhado durante o primeiro ano de vida dele. E aí o que acontece? Nós usamos um instrumento, uma escala de desenvolvimento que chama Inventário Portage Operacionalizado, e esse inventário ele possibilita avaliar N comportamentos que o bebê pode apresentar a cada mês. A partir daí, se há defasagem, algum atraso observado, os pais são orientados. Então, os pais participam ativamente do processo, desde a avaliação, da orientação. Então, é uma conversa. E o que a gente tem observado é que muitos pais voltam. Então, pais que tiveram um bebê no projeto, quando ele tem um novo bebê, ele procura espontaneamente. E por quanto tempo ocorre essa avaliação? A criança fica, quer dizer, vocês observam, avaliam, até que idade ou é período? Até 1 ano. Até 1 ano. Durante o ano? Durante o primeiro ano de vida do bebê. E como é que é feita essa avaliação? É semanal, é mensal? Mensal e numa data próxima do aniversário mês do bebê. Então, para a gente poder comparar os dados, né? Então, isso é importante, porque é para ter um parâmetro para dizer o que ele faz e o que ele precisa aprender a fazer.
E aí os pais acompanham essa avaliação, é conversado com eles das necessidades, necessidade de estimulação, como que isso ocorre, no que eles podem ajudar. Então é um processo interessante porque desenvolve nos pais o senso de responsabilidade pelo desenvolvimento do seu bebê. Então o bebê não cresce sozinho. Né? Ele precisa dessa estímulos, ele precisa dessa intermediação desde muito novo, o contato visual, a interação que os pais têm com o bebê. E aí, ao final de cada avaliação, nós oferecemos um brinquedo adequado à idade do bebê, porque o brinquedo é considerado um objeto de intermediação. Então, o bebê não sabe brincar com o brinquedo, mas a mãe vai brincar com ele. Até que no decorrer do tempo ele passa a atuar mais efetivamente com o brinquedo, explorando o ambiente. Então, na medida que ele cresce, né, ele começa a ficar mais competente na exploração do ambiente dele. E esse trabalho é feito só no Centro de Psicologia Aplicada? É passado algum tipo de exercício para as mães, os pais desenvolverem a criança ao longo desse período de um mês até a próxima avaliação? Ah, sim. E aí uma coisa que nós apostamos sempre é que essa estimulação ela tem que ser natural em horário que os pais estão dispostos a fazer, então não é uma obrigação para tudo, porque agora tem que treinar o meu bebê, não. As coisas têm que acontecer em momento que o bebê está bem e os pais também, para que seja uma interação prazerosa entre eles. Então isso é uma questão muito importante para nós, que os pais descubram, por exemplo, eles chegam com um mês, parece que o bebê só chora. É um bebê que chora, é um ser que chora. Na verdade, é uma fase que ele chora muito quando ele está acordado, né? Isso não significa mal-estar necessariamente, mas que ele vai aprendendo a lidar e a descobrir o que essa relação tem de boa para os dois, para o bebê e para os pais. Perfeito. E, em média, quantos bebês são atendidos mensalmente? Olha, 65, 70, tem dado uma média de uns 180 bebês por ano, mais ou menos, nesses últimos anos no projeto. Tem gente em casa querendo, evidentemente, saber como participar, como se inscrever, ou seja, depois de um breve intervalo, nós vamos dar mais detalhes sobre esse projeto de extensão oferecido pelo campus de Bauru da Unesp. Ciência Sem Limites retorna já já. Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, nós estamos recebendo a professora Olga Rolim Rodrigues, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Ela tem dois projetos em destaques, mas o que nós estamos conversando é sobre o projeto de extensão que ela desenvolve atualmente. Acompanhamento do desenvolvimento dos bebês, avaliação e orientação dos pais. Professora, no bloco anterior, a senhora comentou que, em média, são atendidos 180 bebês por ano. Como é que é feita essa seleção? Como é que a senhora escolhe os bebês ou os pais se candidatam e oferecem para a avaliação? Como é que é feita essa triagem ou essa seleção? Olha, os bebês nascidos em Bauru, tanto em qualquer uma das maternidades, há um registro deles no banco de leite humano, que é uma seção da Secretaria de Saúde do município. Bom, então lá no banco de leite nós identificamos os bebês nascidos na cidade. E aí nós entramos em contato via telefone. Isso é uma coisa que acaba ficando difícil porque os telefones mudam, então nós perdemos muitos bebês, né? A oportunidade de contatar. Agora, é independente de classe social também? Independente de classe social, não há problema nenhum. E aí, então, via telefone, nós convidamos. Então, inicialmente, o foco eram nos bebês de risco, como eu falava para você anteriormente. Mas, atualmente, a gente começou a ter uma procura muito grande de mães de bebês, uma adesão grande de mães de bebês que não necessariamente de risco, mas são mães que querem acompanhar o desenvolvimento de seus bebês. Então o projeto ele está aberto para qualquer mãe
para qualquer bebê. Tá, certo? e como é que as pessoas eles podem entrar em contato com o CPA? Agora, se ninguém entrou em contato com eles, e isso é bastante possível, entre em contato com o Centro de Psicologia Aplicada. A senhora pode passar o telefone? O telefone é 3103-6090 e agendar um horário. Então, na secretaria já estão disponíveis, nós atendemos em vários horários, então tem vários horários, muitos horários de atendimento, e um deles pode ser um horário bom, né, para essa mãe, para esse pai. E aí, em caso de necessidade, né, uma coisa que o CPA oferece é passe de ônibus. Então, a pessoa de baixa renda que não tem condição. Que não tem condição, todos são bem-vindos. E para esse pessoal que precisa, o CPA disponibiliza passe de ônibus. Né? Agora, a senhora falou de bebê de risco. Se não me falha a memória, a senhora atuou também com esse projeto, avaliando crianças de uma determinada região da nossa cidade que foi atingida por uma indústria de baterias, né? Conta pra gente esse episódio aí, parece que até a Justiça pediu essa avaliação para vocês. Porque na época foram identificadas 316 crianças até 12 anos de idade com alta contaminação por chumbo. E aí nós fizemos a avaliação, nós participávamos de uma equipe grande que envolvia o pessoal da Odonto de Bauru e da Medicina de Botucatu. Então, cada um tinha um aspecto de avaliação, o nosso ficou a avaliação psicológica, e a gente acompanhou o desenvolvimento, até recentemente, de crianças que ainda continuavam contaminadas. E o que isso provoca na criança, esse tipo de contaminação? Quais são as sequelas que acarreta? Olha, o que pode acontecer, porque o chumbo, ele tem um efeito, sim, sobre o desenvolvimento da criança, e que pode resultar em algum atraso de aprendizagem, mas é muito difícil, nas condições, principalmente daquela população, você atribuir só a questão do chumbo. E aí foi até uma pena que o projeto tenha, que não da nossa parte, mas o mais amplo, uma questão mais do município, porque provavelmente muitas crianças contaminadas por chumbo não passaram por avaliação e continuaram nascendo e crescendo num ambiente provavelmente contaminado. Professora, quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto de extensão atualmente, ou que trabalham no dia a dia com a senhora? Então, eu trabalho basicamente com alunos de graduação a partir do 3º ano e tenho também 2 alunas da pós-graduação. Eu sempre tenho alunos da pós-graduação envolvidos no projeto, né? Porque, coincidentemente, os alunos envolvidos, eles são alunos que foram bolsistas de iniciação científica enquanto na graduação. E aí eles continuam a carreira estudando mais profundamente os aspectos de desenvolvimento ou a influência de variáveis maternas, sociodemográficas sobre o desenvolvimento de bebês. Então, atualmente eu tenho 15 alunos de graduação, 2 de pós-graduação, e esses alunos têm bolsas também da FAPESP ou bolsas de extensão. Não cobra a maioria, mas... Já ajuda, né, professor? Já ajuda. Perfeito. Hoje o Ciências Sem Limites recebe a professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. No próximo bloco, no último bloco do Ciências Sem Limites, nós vamos conversar ainda mais sobre um projeto de pesquisa que ela desenvolve atualmente com relação a variáveis maternas e do bebê. Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo e já retorna. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a professora doutora Olga Rolim Rodrigues, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. Se você quiser contactá-la, envie um e-mail olgarolim com M no final, @fc.unesp.br ou acesse a homepage www.fc.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Psicologia. Professora, estamos no último bloco e agora eu queria que a senhora falasse sobre esse projeto da FAPESP que a senhora tem, Variáveis Maternas e do Bebê, sobre o desenvolvimento infantil.
É interligado com o projeto de extensão? Totalmente. Então, é um projeto que surge porque, na medida que você vai trabalhando com extensão e você vai tendo um banco de dados, um volume de dados muito grande, é importante avaliar esses dados, porque senão o projeto de extensão, só o fazer, acaba engolindo. Nós não avaliamos se o que nós estamos fazendo é efetivo para aquilo que se destina. Quer dizer, o projeto, ele desenvolve bebês, nós estamos atentos para as múltiplas variáveis que podem influenciar, qual é o peso dessas variáveis. Então, a partir daí, nós temos desenvolvido um conjunto, eu diria que razoável, de pesquisas, tanto de iniciação científica como de mestrado, olhando um pouco para o peso dessas diferentes variáveis. Por exemplo, se você for me perguntar o que são variáveis maternas que teriam influência sobre o desenvolvimento do bebê, são muitas. A senhora pode dar algum exemplo, ilustrar? Olha, eu vou dar um exemplo de saúde mental materna. A depressão, qual é o peso de depressão, ansiedade, estresse, que hoje são construtos que nós estamos falando bastante, as doenças da modernidade, doenças contemporâneas, né? Isso está acontecendo muito na população em geral, muito bem. E quando essa pessoa que tem esse problema, como é que é o peso dessas variáveis sobre o desenvolvimento do bebê dela? Então, nós temos desenvolvido algumas pesquisas e temos encontrado uns dados interessantes. Por exemplo, a depressão tem um peso importante. Então, o estresse também. Quer dizer, a depressão da mãe ou do mãe. pai? Geralmente é mãe. Por enquanto, a gente pesquisou somente mães. Tá. Então, mães depressivas, mães muito estressadas, essa condição, ela interfere na interação dela com o seu bebê e isso tem um prejuízo. Já aparece um prejuízo no desenvolvimento no primeiro ano de vida. Quer dizer, é bem possível que isso permaneça. Que tipo de sequela a criança apresenta? Por exemplo, atraso da linguagem. Entendi. E a comunicação mãe-bebê é muito importante para o desenvolvimento da linguagem e atraso de aspectos cognitivos. Mas aí um dado interessante, a ansiedade não tem o mesmo peso. A ansiedade, ela Não é excluída do... Não, ela pode ser até benéfica. Então, nós não... Por quê? Então, por Esse isso é a pesquisa. o objeto da Por isso a pesquisa, né, pesquisa. professor? Nós não acabamos nunca de pesquisar, porque uma coisa puxa a outra. Na verdade, esse dado eu não tenho encontrado só na minha pesquisa. A professora Beatriz Linhares, que é de Ribeirão, ela também tem trabalhado com a questão da ansiedade, ela tem encontrado resultados muito parecidos com o nosso. A criança que é filha, o bebê que é filho de pais ansiosos, de mãe ansiosa principalmente, ela tem um bom desenvolvimento cognitivo. Então, não que vamos deixar as mães cada vez mais ansiosas, porque isso pode ser bom para os seus bebês. Mas agora falta identificar o que ou o quanto de ansiedade exatamente é benéfico. Perfeito. Entendeu? Então, assim que a senhora tiver os dados, nós vamos convidá-la novamente para que a senhora venha aqui trazer esses dados aí. Né? Mas, por outro lado, a gente tem um dado interessante, que é um dado sociodemográfico. Por exemplo, nós temos uma população importante de mães adolescentes, né? E isso é bom que elas participem até do projeto, porque a condição da mãe adolescente existe, é importante que ela desenvolva esse papel de mãe, porque a tendência é outros cuidadores, a mãe dela, ou uma avó, ou uma tia, mas então é importante que elas participem do projeto. E o que a gente tem observado é uma população que deixa de estudar, mas também não está trabalhando. Então, isso sim pode, mais tarde, ser um risco para o desenvolvimento dela, porque no desenvolvimento do bebê, das condições que eu citei, ser filho de mãe adolescente não altera, não prejudica o seu desenvolvimento até o primeiro ano. Mas quando você olha para esse conjunto de variáveis demográficas, uma mãe com uma baixa escolaridade, mesmo considerando a idade dela, não está no mercado de trabalho e parou de estudar, isso pode ser uma consequência a longo prazo para a sua criança. Então, é até uma população que seria importante participar
do projeto. A gente já desenvolveu projetos com mães adolescentes. Perfeito. Então vamos convidar esse pessoal que está em casa, né, que queira participar desse projeto de pesquisa. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. E vamos convidar as pessoas. Podem entrar em contato com o próprio CPA, que é o Centro de Psicologia Aplicada, através do 14-3103-6090. Ou enviar um e-mail para a professora, que é olgarolim@fc.unesp.br. Façam um cadastro, né, professora? Se cadastrem e participem desse projeto de extensão. Obrigado pela sua presença aqui no Ciência Sem Limites, professora. De nada, eu que agradeço. Ciência Sem Limites chega ao final. Semana que vem, um novo assunto, uma nova pesquisa, um novo pesquisador em destaque. Até lá!